aqui estamos mais uma vez. E que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco. Mortes violenta. Uma morte violenta para o espírito, seja através de um acidente automobilístico, de um acidente aéreo, de um processo do qual foi vítima de um assassinato. Entretanto, vale dizer aos queridos irmãos, às estimadas irmãs que estão nos acompanhando neste vídeo, que em matéria de doutrina espírita, vale lembrar que cada caso é um caso. Então podemos dizer assim, de uma forma mais explícita, podemos dizer que espíritos de natureza ainda preso, ou seja, apegado aos seus desejos nas coisas mundanas, tem mais dificuldade para libertar-se do corpo físico em um acidente aonde ele foi vítima, independente da natureza do acidente. E por sua vez, quanto maior for o apego desse espírito às coisas materiais, o seu desejo, através do egoísmo, através do seu próprio orgulho, esse apego, consequentemente, irá dificultar para que ele possa se ver livre daquela cena do qual proporciona a ele um tormento, um sofrimento. Vale dizer que muitos espíritos, ao sofrer um acidente, quando o corpo entra em óbito, eles ficam presos ao próprio corpo, não conseguem se libertar, não conseguem sequer formular uma prece, uma oração em pedido de auxílio, em pedido de socorro de si mesmo. Sequer sabe ele, às vezes, que ele deixou o corpo físico. Claro, lógico, que a vida continua além da matéria, mas para ele, vendo aquele corpo ali, que foi vítima de um acidente, ele acaba entrando em processo de perturbação. Não compreende o que está acontecendo. Esse é um dos tipos de espíritos que podemos dizer que experimenta essas sensações desagradáveis quando, por sua vez, estão ainda apegados à matéria. O outro tipo de espírito, não estamos generalizando, vale lembrar mais uma vez que cada caso é um caso, outro tipo de espírito, que do qual teve o seu histórico de uma pessoa bondosa, de um coração generoso, usou do exercício da caridade, ele, por sua vez, o amparo é tão grande da espiritualidade que antes que o corpo entra em processo de óbito, o corpo físico, o seu espírito é retirado. Foi o que aconteceu com a atriz em 1992, Daniela Pérez, filha da escritora e novelista Glória Pérez. Ela foi morta com vários golpes de tesoura, mas, segundo Chico Xavier, disse a mãe dela, a mãe da vítima, Glória Pérez, a escritora, que antes que ela recebesse o primeiro golpe de tesoura, o seu espírito já havia sido retirado do corpo. Quer dizer, ela não sofreu os golpes que foram aplicados a ela através do assassino de tesoura, ela não sentiu sequer aquele sofrimento. As dores
para até que o corpo pudesse entrar em processo de óbito, porque o seu espírito já não estava mais ali minutos antes que foi retirado. Então vejamos esses dois aspectos, digamos assim, um que fica preso à matéria e sente todo o processo da, do socorro resgatando os corpos, vendo o seu próprio corpo sendo resgatado e sem nada poder fazer, a não ser gritar, pedir socorro e ficar em estado de perturbação. Esse estado de perturbação, ele pode demorar minutos, horas, dias, meses, anos. Não sabemos exatamente. Porque quando falamos que não sabemos com precisão, de forma exata, é porque não conhecemos o histórico dele, no caso de um espírito que fica preso à matéria, de outras reencarnações. Então não podemos julgar a atitude, se ele foi socorrido ou se ele está preso às ferragens, num acidente automobilístico, num acidente aéreo, ou do qual ele foi assassinado com facadas, com um tiro, e o seu espírito está ali, nós não sabemos exatamente as suas outras reencarnações também. A mesma coisa foi o espírito da Daniela Pérez, que a espiritualidade retirou antes que ela recebesse o primeiro golpe de tesoura. Nós não sabemos exatamente o histórico dela de vidas passadas. Nós não conhecemos o patrimônio espiritual de cada espírito que traz na sua bagagem, refletindo-se nas existências terráqueas. Por isso que quando vimos um noticiário que as pessoas foram mortas em um acidente de avião ou de automobilístico, de um carro, de um automóvel, ou de motocicleta, ou que foram atropeladas, ou que caíram de alturas, ou morreu afogada, ou morreu queimada, ou foi vítima, né, de latrocínio, o irmão menos infeliz adentrou o seu lar, roubou seus pertences e tirou sua vida. Nós não sabemos exatamente o grau que está ou que encontra-se aquele espírito. Por isso é importante não julgarmos e sim pedirmos através das nossas orações, das nossas preces, para aquele espírito que foi vítima daquela situação. E também rezar, não só para o espírito, mas para as pessoas todas que estão envolvidas naquela cena. Por isso não devemos julgar ninguém. E cada qual receberá, cada qual de acordo com sua obra. Cada um receberá de acordo com sua obra. Por isso, devemos procurarmos, todos nós, vivermos de forma correta, vivemos sempre buscando o caminho do bem, independente de religião, para assim termos um amanhã com mais paz, com mais harmonia.